faz minha vida mudar. Para a reflexão deste momento, vamos fazer a leitura no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Faremos a leitura do versículos de 1 até o versículo 20. Diz assim, então: Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso, com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então saiu os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogara. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicou o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Há uma beleza indiscutível no Evangelho. E podemos perceber essa beleza na transformação das pessoas que ouvem o Evangelho, tomam para si a palavra dita, crendo, vivem segundo este Evangelho. Mas também o Evangelho nos revela a malignidade que está em torno de nós. Hoje vivemos a realidade de uma pandemia, onde em vários lugares do mundo a preocupação com a saúde, os esforços estão sendo feitos para que o mínimo de pessoas venham a falecer ao contrair essa doença. Mas no Brasil, nós temos escutado um discurso um pouco diferente. A preocupação existe, mas o nosso governo sempre coloca a preocupação na economia. O governo vem trazendo um discurso de economia versus saúde, como se uma coisa fosse contra a outra. E na verdade não é. Uma coisa depende da outra. Um povo sadio é capaz de promover uma economia.
que pode também ser sadia, ou não. O texto que acabamos de ler traz essa realidade. E a realidade da malignidade do tempo de Jesus envolvendo ali aquele homem e o evangelho transformador, salvador, curador, que restabelece a saúde para que possamos viver uma vida abundante. Na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículos de 18 a 20, nos versículos de 18 a 20, diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, ou seja, não vive pecando, não tem a sua vida direcionada pelo pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, essa realidade maligna no mundo é uma realidade já percebida há muito tempo. E os próprios apóstolos, ao ouvirem Jesus, aprenderam que eles estão em um mundo em que há uma malignidade e que permeia as vidas, as sociedades, e assim cria muitas mentiras. Ou seja, a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, né? Nós hoje chamamos a mentira de fake news, como se mentira fosse notícia, né? Ou seja, notícia falsa. Uma mentira nunca pode ser notícia. Se existe uma mentira que é vista como notícia, já aí podemos perceber uma malignidade incrustada na nossa mente, que nem percebemos, mas nós já assumimos, já introjetamos em nós e já tratamos ela como algo comum. Fake news. Fake news é mentira, irmãos. Fake news é mentira em si mesmo, porque mentira não é notícia. Mentira é uma falsidade que quer fazer com que nós não enxerguemos o mundo como ele é, ou que enxerguemos o mundo de acordo com o interesse de alguém. Esse alguém chamamos de Satanás. Mas o apóstolo João, ele fala claramente: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, ou seja, todo aquele que é nascido de Deus não utiliza o pecado como fonte norteadora para a vida. E quão difícil é isso, irmãos? Porque se nós vivemos em um mundo maligno, e o princípio da malignidade deste mundo é a mentira, como nós poderemos sobreviver nesse mundo falando a verdade? Logo, irmãos, o que nós chegamos é uma conclusão muito clara. Falar a verdade é importante. Sobreviver neste mundo, não é. Porque este mundo é um mundo que jaz no maligno. E entenda, quando eu digo mundo, eu não estou falando da criação. Quando eu digo mundo, eu digo dessas coisas que o ser humano estabelece como sistemas de vida, como sistemas culturais, como sistemas religiosos, como sistemas econômicos, como sistemas políticos. Tudo aquilo que nasce do princípio de Satanás, que é a mentira, e que o ser humano, contaminado por ela, constrói a vida, isso é um mundo. E esse mundo nós não participamos, nós não servimos, nós não podemos querer sobreviver nele. Voltando ao texto de Marcos, do capítulo 5, temos a imagem de um homem endemoniado, em que o texto diz que ele sai dos sepulcros, aonde ele estava, e corre em direção a Jesus. Geralmente o nosso olhar está fixado exatamente nesse homem,
no que ele fala, como Jesus o libertou, e assim nosso olhar fica preso nele e na libertação. Louvamos a Deus por tudo isso, que realmente é um motivo de louvor. Mas existe, irmãos, nesse texto muitas informações que nós precisamos prestar atenção, porque são informações necessárias para as nossas vidas, são revelações para as nossas vidas. Então diz o texto, no versículo 2: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem endemoniado, possesso de espírito imundo. É importante, irmãos, olharmos para o texto como ele é. Primeira coisa que se identifica é a pessoa, um homem, um ser humano. Veio dos sepulcros um ser humano, uma pessoa. Primeiramente, um olhar de alguém convertido, vê as coisas como Deus fez, como elas são. O que existia ali, primeiramente, era um endemoniado? Não. O que existia ali, primeiramente, era um ser humano que estava endemoniado. E diz a situação da vida desse homem. Ele estava endemoniado, possesso de espíritos imundos. Ele vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Ao lermos o relato desse homem, ficamos assim admirados, né? Poxa, prendiam ele com cadeias e quebravam, como se prender pessoas com cadeia fosse algo natural. Não é, irmãos. Como assim prenderam ele com cadeias? Aqui se está falando sobre uma pessoa que começou a gerar conflitos, começou a gerar tumultos, começou a gerar desordem no lugar onde ele morava. Mas como esse homem chegou a essa situação? Uma situação triste, uma situação degradante, humilhante. Por que esse homem preferia estar em sepulcros? Por que esse homem ficava se cortando com pedras e clamando dia e noite? Ora, irmão, irmã, uma pessoa perturbada é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa que está lutando contra algo que ele não consegue superar, que ele não consegue resolver. Mas lendo essa passagem, eu me lembrei de uma outra passagem no livro de Isaías, no capítulo 6, no versículo 5. Quando ele está na presença de Deus, diante do trono de Deus, ele olha para os serafins, e ele descreve os serafins, mas depois ele olha para ele próprio e ele se vê na seguinte situação. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías ele fala que ele era um homem de impuros lábios, mas ele reconhecia que ele era assim, mas que ele vivia no meio de um povo que também era assim. Ou seja, ele era fruto de um meio em que ele vivia. Isaías pensava que, por ser um homem de lábios impuros e viver no meio de um povo de impuros lábios, diante do Senhor ele seria punido. Ele não viu que diante do Senhor ele era salvo, mas ele viu que ele estaria sendo punido. Essa é uma visão religiosa, irmãos, que existia lá no Velho Testamento, aonde as pessoas precisavam ser perfeitas. Se elas não fossem perfeitas, Deus iria rejeitá-las e assim puni-las. Pois bem, no Evangelho de Marcos que acabamos de ler, estava um homem cheio de pecados, que vivia também no meio de um povo
de pecados. E esse povo não sabia como lidar com esse homem de pecados e reproduzia nele o pecado do povo. Prendia, colocava cadeias, colocavam correntes, e esse homem rebentava todas as cadeias e todas as correntes. E eu penso, olha, se ele tinha essa força, por que ele não subjugava o povo? Por que ele morava? Por que ele corria? Por que ele vivia nos sepulcros? E aqui, irmãos, é que está algo que é importante nós olharmos. Poderíamos pensar, ele ficava lá nos sepulcros porque o diabo é que colocava ele lá. Ele se cortava com as pedras porque o diabo é que cortava ele com as pedras. Irmãos, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ora, se o diabo veio matar, roubar e destruir, e esse homem endemoniado tinha tanta força assim, por que ele não destruía, não matava o povo? Na verdade, esse demoniado, ele também era homem, ele também era gente. Antes de ser endemoniado, ele era pessoa. E ele tinha momentos, sim, de lucidez, momentos em que o demônio não estava ali manifesto naquela vida. Então, nesses momentos, o que ele fazia? Ele ia para os sepulcros. Por quê? Porque lá era um lugar onde, por incrível que pareça, ele poderia ter paz. E lá ele não estaria sendo atormentado pelo povo. Ele não estaria sendo acusado pelo povo. Não estaria sendo amarrado pelo povo, torturado pelo povo. Lá era um lugar onde ele podia ter paz. Mas como pode, irmãos, alguém ter paz sendo solitário, não tendo relacionamentos, não ouvindo palavras que venham a trazer conforto para a sua própria alma? O texto diz que, ao ver Jesus chegar, esse homem corre para diante de Jesus. Fiquei pensando, um homem endemoniado correndo para perto de Jesus? Não. O que correu não foi um homem endemoniado, o que correu foi um homem. Um homem que pedia socorro, um homem que pedia misericórdia. A primeira coisa que esse homem faz quando percebe que Jesus chegou é correr ao encontro de Jesus. E quando ele corre, ele adora. O demônio adora? Não, irmãos. Quem adora é o homem. Porque ele se joga, ele se prostra diante de Deus. Só que esse homem era endemoniado. Então, na atitude dele de correr é a atitude de pedir socorro. Mas o que está nele se manifesta. E aí são os demônios que falam. Mas a fala é provocada por Jesus. Veja no versículo 8. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Antes dos demônios se manifestarem, Jesus percebeu aquela possessão. E Jesus, então, trata daquela vida. Jesus quer libertar aquela vida. Jesus socorre aquela vida. O homem que vem correndo pedindo socorro, recebe o socorro espontaneamente, instantaneamente de Jesus. Porque Jesus reconhece o perigo que está naquele homem. Jesus não olha para a aparência dele. Jesus não olha para o jeito dele estar nu, correndo do meio do sepulcro, com certeza sujo, com certeza com cabelos e barbas grandes, uma aparência ruim. Jesus olha para aquele homem e já vê que há ali um demônio. Então Jesus repreende aquele demônio. Aí é que o demônio começa a falar. Então Jesus pergunta o nome, ele diz que é legião, porque não é um apenas, mas são vários, né, demônios ali. E assim Jesus expulsa aqueles demônios. E agora vem um fato interessante. Aqueles demônios clamam a Jesus para que eles entrem nos porcos. E ali existia cerca de 2.000 porcos. Bom, os porcos não estavam ali à toa. Os porcos não eram porcos selvagens que estavam ali
vivendo, não. Os porcos pertenciam a pessoas, que o texto chama de porqueiros. Então, os demônios pedem para entrar nos porcos. E assim, Jesus concede. E aqueles demônios entram nos porcos, e aqueles porcos são precipitados em um penhasco. Aqueles porcos morrem. Os demônios saíram incorporados nos porcos, que foram precipitados em um penhasco. Ou seja, os demônios geraram um conflito econômico naquele lugar. Os porqueiros, quando viram aquilo acontecer, diz o texto que fugiram e foram para a cidade anunciar o que havia acontecido no campo. A cidade é um lugar onde a política se estrutura, o comércio se estrutura, a vida social se estrutura. Ou seja, alguém daquela cidade que mantinha uma manada de porcos, de 2.000 porcos, como uma atividade econômica, teve um prejuízo muito grande. E ali, na cidade, aconteceu então, penso eu, um grande tumulto. Um tumulto aonde alguém foi relatar um grande prejuízo. Alguém foi relatar o que tinha acontecido com aqueles porcos, mas também foram relatar que o homem que era conhecido como endemoniado, aquele homem estava curado, estava bem. Logo em seguida, então, no versículo 14, diz que o povo saiu da cidade para ver o que tinha acontecido. O povo é sempre assim, muito curioso, né? O povo quer saber o que está acontecendo, o que houve, que situação é. E todos saem, então, para ver o que tinha acontecido. E o texto fala que todo o povo foi ali ter com Jesus e viu. Viu aquele homem que era o tal endemoniado, aquele que vivia nos sepulcros, aquele que vivia em correntes, né, e rebentava aquelas correntes, aquela pessoa que sofria as torturas daquela cidade, estava com Jesus. E olha o estado dessa pessoa. Versículo 15. Assentado, vestido e em perfeito juízo. Estava assentado, ou seja, não estava mais agitado. Vestido, ou seja, ele já tinha a sua própria dignidade restabelecida. E em perfeito juízo, ou seja, não havia mais perturbação, não havia mais agitação. O que havia ali era serenidade. O que havia ali era alguém focado em si mesmo e focado também em Jesus, que agora era sua fonte de sanidade, era sua fonte de perfeito juízo, era sua fonte de serenidade. Aquele homem estava em paz. Olha, irmãos, se você encontra uma pessoa perturbada e essa pessoa agora transformada e está em paz, a sua reação não seria de felicidade? A sua reação não seria uma reação de até admiração, mas uma reação de gratidão a Deus? Pois bem, quando aquela população viu aquela cena, soube do que havia acontecido lá atrás com os porcos, ao invés de perguntar a Jesus como tal coisa poderia acontecer, até mesmo buscar em Jesus a paz para eles mesmos, eles fazem justamente o contrário, irmãos. Olha lá no versículo 17. E entraram a rogar-lhe, ou seja, a pedir, a clamar a Jesus, que se retirasse deles, daquele lugar, daquela região, daquela cidade. Expulsaram Jesus. Como isso pode ser, irmãos? Como é que a população, vendo uma pessoa que estava endemoniada, oprimida, agora liberta, ao invés de abraçar o libertador, eles mandam que o libertador vá embora, eles
expulsam Jesus da cidade. Eles expulsam Jesus daquela região. Irmãos, essa população, o texto não diz que a população estava endemoniada. Não diz. Diz que aquele homem estava endemoniado. Porque aqui, irmãos, há uma diferença muito grande entre uma pessoa endemoniada e uma população que não está endemoniada. Mas eu chamo isso de endemonizados. A população estava endemonizada e não endemoniada. Aquele que está endemoniado perde o controle de si, perde o controle das suas próprias ações, perde o domínio da sua própria mente, vive perturbado. Mas aquele que está endemonizado, ele não perde as funções racionais. Ao contrário, eles têm a função racional preservada. Só que ele está cheio de verdades falsas, ele está cheio de pecado, e o pecado que está nele está construído na sua própria mente. Eles vivem segundo o pecado cauterizado em si mesmos. Então constrói uma cidade, constrói uma política, constrói uma religião, constrói relacionamentos, todos baseados no pecado, baseados na raiz de Satanás. Ou seja, eles assumem a natureza satânica como princípio de vida para reger a sua sociedade. Então, eles veem com naturalidade a tortura, eles veem com naturalidade a escolha da economia e não da saúde, eles veem com naturalidade a escolha do faturamento sobre a vida humana. E Jesus, sobre isso, deixa bem claro qual é a sua própria posição. A posição de Jesus é salvar vidas. Economia se constrói, se não agora, depois. Agora, vidas, uma vez perdidas, não há como recuperar. Uma vida vivida, anos e anos e anos a fio, sob tortura, sob opressão. E olha que nós estamos falando de um homem que estava endemoniado. E aqueles que estavam na cidade? Quanto sofrimento também não havia ali? Como preconceitos, como perseguições, como animosidade entre pessoas, brigas, invejas. Irmãos, isso não é vida. Isso talvez nem possa ser chamado de sociedade. Isso é um inferno. Isso é um inferno. É onde a presença de Satanás está. E aqueles homens daquela cidade, ao invés de abraçar a verdade, ao invés de abraçar o amor, a paz, a transformação, o evangelho, a verdade, eles expulsam a verdade, eles expulsam Jesus, eles rejeitam o evangelho, porque eles já estão tão acostumados com a escravidão que eles têm medo de viver sem ela. Eles têm medo de assumir a vida. Eles têm medo de construir a vida. Eles precisam de alguém com chicote e cabresto para poder direcionar, para que eles possam entender que obedecendo eles têm paz. E assim vivem uma vida medíocre. Vivem uma vida que não é abundante. É uma vida pequena, apequenada, por uma razão endemonizada nas suas próprias mentes. Jesus foi embora. Jesus entrou no barco, no versículo 18. Nós vamos ver, Jesus entrou no barco. E quando ele entrou no barco, aquele homem pediu a Jesus que deixasse que ele fosse junto. Mas olha que interessante. Jesus diz, não, você não vai com a gente. Você não vai com a gente. Em um primeiro momento podemos pensar assim, poxa, Jesus podia ter deixado, né? Poxa, aquele homem sofreu tanto.
Aquele homem passou por tantos momentos difíceis. Hoje ele está liberto. Por que Jesus deixou de seguir? Ele seria mais um apóstolo, com certeza. Jesus diz: não, você não vai, não. Você vai ficar aqui. Olha a sabedoria de Jesus. Quem foi expulso, dali foi Jesus, não aquele homem. Aquele homem fazia parte daquela cidade. Aquele homem fazia parte daquela região. Aquele homem era conhecido em todos os lugares daquela região. Jesus o manda voltar para casa. Olha só. Jesus manda aquele homem voltar para o seu lar. E ali no lar dele, aquele homem era a verdade. Aquele homem era o Evangelho encarnado. Aquele homem era a palavra de Deus viva naquele lugar. Aquele homem se tornou o Cristo daquele lugar, porque Jesus o manda voltar e manda proclamar. Olha o versículo 19. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aquele homem se tornou o primeiro apóstolo daquele lugar. Aquele homem se tornou o Evangelho vivo, o Evangelho encarnado, a verdade viva daquele lugar. E ele não ficou apenas na cidade onde ele estava, ele foi para Decápolis, ou seja, Decapólis, 10 cidades. Aquela região era uma região onde existiam 10 cidades que eram cidades grandes, aonde o comércio ali acontecia, a economia daquela região era próspera e girava ali em torno daquelas 10 cidades. Então Jesus o mandou para proclamar, e ele foi, mas não ficou apenas ali naquele lugar, mas ele foi para aquelas 10 cidades, para Decápolis, anunciar, e todos se admiravam acerca do que ele falava. Mudança de vida, meu irmão. Isso chama-se mudança de vida. O Evangelho gera vida, irmão. O Evangelho não gera morte. Se alguém diz que mudou, se alguém diz que se converteu e a vida mudou, ora, nas atitudes dessa pessoa, nós vamos ver essa mudança. Se gera morte, irmãos, é mais uma mentira sendo dita, é mais uma mentira sendo chamada de fake news, é mais uma mentira sendo estabelecida, é a resistência de Satanás tentando nos endemonizar através dessa pessoa. Mas se essa pessoa mudou, então as atitudes dela geram vida, e vida em abundância. Vida, irmãos, é o que o Evangelho traz para cada um de nós que cremos e aceitamos. Viver, irmãos, o Evangelho é pegar para si essa palavra, introjetando na sua própria vida e assim direcionando as suas atitudes. Custe o que custar. E aqui me recordo então de mais um texto, agora em Apocalipse, em que João diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Cristo Jesus, e a sua vida seja transformada, para que você consiga viver fora do princípio endemonizante desse mundo que jaz no maligno, e viver segundo a palavra de Cristo Jesus, que chama-se Evangelho, Boa Nova, verdade e vida para todos aqueles que creem. Em nome de Cristo Jesus, sê tu uma bênção. Amém.